Ponto de Vista, com Fernando Schiller. É feriadão, mas como tem muita coisa pra gente discutir, a gente convoca aqui, não é nem um convite, viu, Schiller, pra você estar conosco aqui nesses Bastidores do Poder, em pleno feriado de 7 de setembro, é uma convocação, porque hoje, quando tudo parecia ser tranquilo nesse 7 de setembro, tudo caminhando conforme sempre foi, né, Schiller, diferente dos últimos anos, mas o padrãozão sempre foi foram essas festas mais protocolares, né, de celebração do Dia da Independência. A gente tinha ainda, reverberava muito a reforma ministerial, surge essa delação do Mauro Cid. Mas, em meio a tudo isso, com tanta coisa no cardápio pra gente falar, eu precisei te chamar aqui nos Bastidores do Poder pra gente justamente reverberar todas essas mudanças que a gente vai ter na esplanada dos ministérios, esses impactos que a gente tem observado nesse dia seguinte às mudanças ali, a mini reforma ministerial que foi anunciada pelo presidente Lula no fim da noite, no começo da noite desta quarta-feira. Schiller, seja bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Cris? Prazer falar contigo, com os ouvintes nesse sábado. Sábado não, quinta-feira. Mas com uma cara de sábado danada, viu, Schiller? Aqui pra fora estava tudo meio parado aqui. Eu pensei, será que é um sábado? Não, na quinta-feira, mas com cara de fim de semana. Olha, eu acho que o governo conseguiu, Cris, nessa mini reforma ministerial, marcar um gol. Já marcou um gol. Por quê? Porque ele acabou levando os partidos, até por aquele negócio de curso de prazo, vai empurrando, vai testando, forçando a barra um pouco aqui, um pouco ali, e os partidos aceitaram, republicanos e PP, os ministérios que o governo queria conceder, né? Então desalojou ali o Márcio França no Ministério de Portos e Aeroportos, vamos lá, cá entre nós, né? Ministério de Portos e Aeroportos, o Márcio França estava bem instalado ali, tem a questão da Baixada Santista, do Porto de Santos, tem uma rivalidade aqui estadual em São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas, basicamente em relação à privatização ou não do Porto de Santos, mas não é um ministério particularmente importante, né? Foi um ministério inventado pelo Lula, pelo governo, para compor politicamente o governo, né? Não tem nenhuma necessidade estrutural do país de ter um ministério só para portos e aeroportos, né? Então o governo concedeu isso com grande alegria. Criou um novo ministério, 38º ministério, aí vai ter o ministro, o secretário executivo adjunto, toda a estrutura e tal, que é o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, que cá entre nós também não tem nenhuma necessidade, né? Vamos lembrar, no governo anterior tinha o Ministério da Economia, que ele centralizava todas essas questões econômicas, digamos. O atual governo criou o Ministério da Indústria e do Comércio, de novo, e agora desmembra e cria um Ministério da Pequena Empresa. Daqui a pouco vai ter o da Média Empresa, vai ter o da Grande Empresa. Então, vamos lá. Tem quem goste, né? Tem quem acha que tem que ter quanto mais ministério melhor, tem que distribuir bastante. 38 ministros. Eu acho que vai faltar sala em Brasília, né, Cris, para reunião ministerial. Vai faltar cadeira lá. De qualquer maneira, o Márcio França aceita, não tinha muita opção, é um político sem mandato, não é? Então, quer dizer, para ficar com alguma vitrine, ter lá o carro oficial, ter lá alguma uma agenda oficial e tal, negociou também uma diretoria no Sebrae, então faz uma indicação no Sebrae, algum outro órgão público aí, vai tentar reivindicar a própria, uma relação mais forte, sei lá, com o Sebrae. Duvido que o Sebrae vai... O Sebrae é uma organização independente, né? Porque o Sebrae, o que é? Ele é uma SSA, um Serviço Social Autônomo, né? Então não é ligado ao governo. Mas o governo acaba indicando, porque tem maioria no conselho, acaba indicando os membros da diretoria do Sebrae. Mas vamos lá, então acomodou por aí o Silvio Costa, não é? Acomodou por aí o Republicanos. Isso interessava, olha que interessante como é a política, né? Isso interessava o quê? Ao governador Tarcísio de Freitas, não é? Que está quieto. Você não vê, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas poderia ter ido para Brasília, batido martelo lá, né? Batido bumbo, como a gente diz, dito, olha, não aceito a entrada do governo, eu sou ligado ao Bolsonaro, fui ministro do Bolsonaro, me elegi com o Bolsonaro, não vou aceitar entrar no governo Lula, não é? Mas ele não fez isso, ele fez muito timidamente lá no início. Por quê? Alguém assoprou no ouvido dele, não precisava nem assoprar, né? Que é muito bom para o governo que exatamente o Ministério de Portos e Aeroportos esteja na mão de um correligionário, né? E o Silvio Costa sempre teve uma postura mais de mercado, mais, vamos dizer assim, mais aberto a essas inovações, modernização, etc., como é o caso da uma eventual privatização do Porto de Santos. Por aí tem uma boa notícia,
né, para o governador de São Paulo. Né? Isso é uma suposição que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é o nosso papel exatamente especular sobre as consequências práticas que pode ter uma reforma como essa. Já o Ministério dos Esportes também é a mesma coisa, quer dizer, é uma vitória do governo. Cá entre nós, né, qual é a importância estratégica do Ministério dos Esportes? Os esportes são extremamente importantes no Brasil. Aí eu mesmo fui esportista na juventude, né? Mas vamos lá. Então, quer dizer, faz tempo, né, Cris? Vamos lá. Agora eu sou famoso atleta de fim de semana, como imagino que muitos aqui que estão nos ouvindo, mas vamos lá. Alterocopista, né, Schiller? Por aí, vamos lá. Deixa assim. Mas o Ministério em si nunca teve uma proeminência, porque o esporte no Brasil é tocado pelas confederações, pelos clubes, etc. Mas vamos lá, é uma área importante, né? Tem eventos internacionais, ganham destaque e tal. Agora, como vai ter aprovação lá do imposto sobre os jogos eletrônicos, uma parte do imposto vai ser direcionada exatamente para o Ministério. Então ganha um certo relevo. Por quê? Porque os deputados fazem emendas ligadas ao esporte, quadras esportivas, conjuntos esportivos, eventos esportivos, direcionam para o Ministério dos Esportes, que faz os convênios com as prefeituras dos estados. Então tem muita agenda, beneficia muito lá a micropolítica regional, etc., que no ano eleitoral, nós vamos entrar, agora é pré-eleitoral, mas vai entrar no ano que vem no ano eleitoral, que é as eleições municipais, é muito importante, né? Você poder aparecer bem na foto, transferir recursos, assinar convênios, né, efetivar emenda, liberar emendas. Então, eu acho que o PP, nesse caso, o André Fufuca e o Arthur Lira, etc., fizeram as contas e disseram, pô, não, vamos pegar isso aqui porque tá bom, né? A gente queria o Ministério do Desenvolvimento Social, a gente queria o Bolsa Família, etc., mas não vai rolar. Não vai rolar, o PT não vai abrir mão. O ex-governador Wellington Dias tem força dentro do governo, é amigo do Lula há 30 anos, não vai sair. O PT não vai abrir mão do Bolsa Família, nada disso, vão ficar com o Ministério dos Esportes. E aí quem dançou, vamos lá, a Ana Moser. Né? Ana Moser, que na minha geração sempre foi uma ídolo. Né? Nossa, é a nossa, Sheila. Na Exatamente. nossa. Exatamente, é um ídolo, um ícone do esporte brasileiro. A Ana Moser sempre com aquela garra, com aquele talento e tal. E sempre foi muito leal à esquerda, ao PT, ao Lula, etc. Eu me lembro das polêmicas da Ana, com a, como é que é, a Ana Paula, né? Uhum. Que também é foi uma grande atleta, mas uma posição mais conservadora, a Ana Moser com uma posição mais de esquerda, e ela sempre segurou essa barra, ela sempre teve, vamos dizer assim, essa postura, né? E foi saudada por muita gente do esporte como uma pessoa, enfim, ligada ao esporte, né? Que focaria no esporte. Né? Então ela não tem partido, ela não, que pese ligada politicamente ao Lula, à esquerda, ela não é uma pessoa de partido, não é uma política tradicional. Isso acabou deixando ela frágil, porque na hora H, quando tem que negociar, quando tem que segurar o ministério, não tem ninguém no Congresso segurando ela, não tem nenhum partido que chega para o Lula e diz assim, não, queremos a Ana Moser no governo. Era ela simplesmente, com alguns apoios na área do esporte, e ponto. Né? Então ela ficou fragilizada. Não saiu nada contente. Olha a nota que ela lançou ontem, foi uma nota dura, dizendo que estava consternada, que achou uma decisão ruim. Basicamente deu o recado que não foi uma saída assim tranquila, né? Até porque acho que ela investiu todo um projeto pessoal nisso, estava iniciando o governo. É muito frustrante, no fundo, né? Porque você fica 6 meses no governo, desenha uma série de programas, não tem condição de entregar muita coisa, e aí simplesmente sai por uma negociação política entre o André Fufuca. E cá entre nós, tem um simbolismo nisso também, que sai uma mulher, né? A ministra do Turismo já saiu, a Ana Moura já saiu para a entrada do Centrão. De qualquer maneira, me parece que foi uma vitória do governo nesse processo todo aí. Ô Sheila, você estava fazendo uma avaliação, uma análise interessante sobre essa questão do Ministério de Portos e Aeroportos, justamente esse link que você puxou, que é a questão do Porto de Santos e tudo que envolve, tem envolvido essa discussão do Porto de Santos, porque o Tarcísio de Freitas já foi bater ali na porta do Lula algumas vezes, para levar para o presidente a posição dele, a visão dele sobre a questão da privatização do Porto de Santos. Esbarrava sempre, claro, no ministro de plantão, que não queria, né, uma privatização, Márcio França, que era contra, e a gente sabe que ali na Baixada Santista é o
a base eleitoral do Márcio França está ali na Baixada Santista, ele já foi, né, já foi prefeito de São Vicente por muitas vezes, enfim, tem uma influência grande ali naquela região, então era uma zona de influência do Márcio França. E isso, de alguma forma, facilita a vida do Tarcísio, como você bem destacou, que está quietinho, né? Você lembrou muito bem que o Tarcísio está quieto nesse processo do Republicanos. Mas hoje o partido divulgou uma nota, Schiller, reiterando, vindo a público, segundo o Republicanos, para reiterar que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente. O convite feito ao deputado Silvio Costa Filho, segundo o Republicanos, trata-se exclusivamente de um convite pessoal e direto do presidente da República ao parlamentar, e por isso, além de se licenciar o cargo de deputado federal, vai deixar também as funções partidárias, o Republicanos batendo o pé que vai ficar neutro. Vai ficar mesmo, Schiller? Ou é só aquela coisa para dar uma apaziguada na base continua sendo muito ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive apoiou fortemente o Bolsonaro nas últimas eleições e mantém uma posição ali política de oposição ao governo federal? Olha, Cris, vamos lá. Se fosse um convite individual, simplesmente a figura do Silvio Costa, óbvio, não seria feito, né? Obviamente, quer dizer, o governo ficou 2 meses nessa negociação, né? Desalojou o PSB, comprou uma pequena briguinha ali com os setores do PSB. Hoje também teve nota do presidente do PSB, uma nota mal-humorada, falando dos partidos que apoiaram Bolsonaro, etc. Teve uma nota mal-humorada também do próprio Márcio França, fazendo uma ironia, dizendo, agora o partido do Tarcísio está no governo Lula, bem-vindo. Obviamente tem uma ironia ali. Então, quer dizer, fez todo esse movimento, não é por causa do Silvio Costa, né? Não é por causa de um deputado, né? Evidente que o partido, a direção partidária pode fazer essa nota, porque a base política era mais à direita, ou é mais conservadora, etc, etc, para não pegar mal. Eu imagino o seguinte, a cara do Bolsonaro, né, para o Tarcísio de Freitas, né? Como é que fica a conversa, né? Diz assim, ô capitão, estamos no governo Lula agora. Então, difícil, né? Ele chamava de capita, né? Ô capita, não é assim, o que eu vou fazer? Então faz a nota, diz que vai manter a independência. Veja que ele usou a palavra independência, não oposição, né? Independência, né? Dependência, sim, pode votar de um jeito, do outro e tal, mas então é óbvio que se não leva todo o partido, como obviamente não vai levar, mas o MDB também não leva todo o partido, o PP não leva todo o partido. Olha a cara do Ciro Nogueira. É verdade. O PP não está nada contente com isso. Olha, lá na minha terra, o deputado Osmar Terra, que é do MDB, não vai votar nunca com o governo, né? Mas o MDB tem 3 ministros, então você tem dentro dos partidos, você tem alas governistas e alas oposicionistas. Trazendo um deputado como o Silvio Costa, muito bem articulado, então ele traz um pedaço do Republicanos, que é o que interessa para o governo, que é um pedaço dentro da Câmara. E mais do que isso, traz um bom articulador, traz um deputado que o Alexandre Padilha, que o Rui Costa, enfim, na hora que tiver uma votação importante, vai ligar para o ministro e dizer assim, ministro, vai para o Congresso, e vira lá 10 votos, 15 votos, 20 votos, 40, 30 votos na sua base, no Republicanos. Ele vai para dentro do Congresso e faz coisa que a Ana Moser não faz, porque não é o perfil dela, né? Então é essa a ideia. Eu acho que o governo sabe muito bem que hoje os partidos não são orgânicos, com exceção de Partido Novo, o PSOL, o próprio PT que está no governo, obviamente, mas não são orgânicos, não tem esse comando centralizado, né? Mesmo o PL você tem lá 20 deputados que votam com o governo, daí, né? Votam com o governo, então daqui a pouco vai estar o PL no governo. Acho que o PL eles vão deixar na oposição, para não entrar todo mundo no governo, né? Só vai ficar o Partido Novo, 3 deputados, então acho que isso não vai acontecer. Então eu diria assim, foi uma nota mais protocolar, para apaziguar ânimos aí, mas um pedaço relevante da bancada, não tenho dúvida, a gente vai acompanhar que as votações vai acabar inclinado aí na direção do governo. Aliás, você falava do Partido Novo, nessa semana eu vi alguma figura do Novo falando assim, olha, não tem a menor possibilidade de nós integrarmos a base do Lula. Eu falei assim, puxa, mas também vai fazer uma diferença danada, né? Digamos que o Novo está ali figurando, né, por enquanto.
com 3 deputados, acho que nem o governo não vai gastar nem uma piscada de olho com isso aí. Então, Exatamente. Ô, Schiller, você é praticamente sócio aqui dos Bastidores do Poder, então, por favor, a porta está sempre aberta, sinta-se sempre livre para estar conosco, sinta-se sempre muito à vontade de estar conosco aqui nos Bastidores do Poder. É sempre um grande prazer tê-lo com a gente aqui nesses fins de tarde também, para a gente bater um papo, Schiller. Valeu pela participação neste feriadão. Desculpa o incômodo aí, viu, Schiller, neste momento de mais tranquilidade, numa quinta-feira com cara de sábado, como você bem destacou. Mas foi um grande prazer. Até uma próxima, Schiller. né, eu sou fã do programa, fico à disposição e bom feriado para todo mundo. Grande abraço. Valeu, um abração. Agora 5h27. Rede Bandeirantes de Rádio.